Boa noite, gente. Olha só, vou falar que nem o professor Rubens agora, hein? Passou o ônibus das 6 aí. Todo mundo chegando junto. O professor Rubens é nosso professor de apometria. Nosso querido professor Rubens. Passou o ônibus, todo mundo saiu chegando junto. Muito bem, que todos possam ser bem-vindos. Então vamos dar início aos nossos recados, né? Então hoje foi a campanha Alta de Souza, a campanha que nós arrecadamos alimentos, né, para distribuir. Então já fica aqui nosso muito obrigada por cada um que contribuiu para que esse trabalho, né, possa continuar existindo, sendo exemplo, né, para mostrar que é dos pequeninos que saem a força. Basta a gente querer, né? Então, fica aqui os parabéns para todos os envolvidos a essa campanha, porque eles sempre foram muito corajosos. Parabéns. Também estamos, né, já aqui no finzinho, mas ainda a nossa campanha do agasalho. Então, quem puder colaborar, agradecemos, né? Existe também uma outra campanha que é do livro espírita. Então, quem puder compartilhar, né? Estamos recebendo doações de livro. Às vezes tem alguém que tem muitos livros, que, né, tá ali, não sabe o que faz, está só ocupando espaço, está dentro de caixas, né? E a gente não pode deixar livro dentro de caixas, dentro de gavetas. Então, quem tiver livros, vamos doar livros espíritas, né? É um incentivo para a leitura espírita, para divulgar. Depois nós teremos uma feira do livro espírita, onde faremos com preços simbólicos, né? Para que todos possam ter acesso a esses livros. Boa noite para quem foi entrando, sejam bem-vindos. E já fica aqui, né, que dia 3 de outubro nós vamos fazer um cine espírita na nossa casa Espírita Maria de Nazaré. Então, mês de outubro é mês de Allan Kardec e nós vamos então, é dia do aniversário, né, de Allan Kardec, então nós vamos exibir o filme Kardec, tá? Então ficam todos convidados, para quem quiser comparecer, será bem-vindo. Nós manteremos, né, a questão do distanciamento social, tomando todo cuidado, mas é necessário a nossa vida continuar. Há muitas pessoas necessitadas, precisando de uma palavra de consolo, precisando de um rumo, de um caminho, né? E é por isso que a nossa casa está aberta para ajudar, simplesmente ajudar a quem precisa. Não tem outro intuito, né? Bom, então vamos lá, né? Todos unidos, mente a mente, coração a coração, junto com os nossos mentores pessoais, os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, que nos cedeu esse nome, maravilhoso seu nome, junto com o nosso Mestre Jesus, que possamos então aumentar a nossa consciência, abrir a nossa mente, para que realmente as palavras do Mestre possam adentrar o nosso coração e por meio dele sair pela nossa boca, pelas nossas ações, para que sejamos dignos de estar aqui hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que possamos estar ungidos e envolvidos pelas vibrações do mais alto, agora adentrando os nossos lares, né, para começar o nosso trabalho. Eu já estava esquecendo, né? Como amanhã é o dia da minha live, eu acabei esquecendo. Vocês com certeza estavam esperando ver o nosso querido Ezequiel aqui, né? Mas ele pediu para fazer a live, ele não estava se sentindo muito bem, que ele já tinha falado na quinta, né, que estava gripado, mas está tudo bem, né? É uma gripezinha, ele fez o teste para Covid, tá tudo bem, tá bom? Para que todos possamos também ficarmos tranquilos. Bom, então hoje eu tô aqui, né, para fazer a nossa live, o nosso momento de vibração. Que o mais importante desse momento, dessa nossa união, é a vibração. Porque Jesus já nos disse, onde um ou mais, né, dois ou mais estiverem presentes, reunidos em meu nome, ali estarei. Então todos nós estamos cercados por espíritos de luz, com certeza, neste momento. E aí então o nosso tema da live hoje é Fortalecemo-nos, que é uma lição do livro Fonte Viva, que é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, para a gente ir falando, né? Essa semana, segunda-feira, o nosso presidente, então, declarou uma lei, não sei nem se é assim que a gente pode falar, né? Promulgou uma lei onde colocou o nome de Chico no livro das pessoas, acho que é dos heróis, né, do nosso país. Então, olha que reconhecimento para esse espírito que teve a sua vida toda em devoção a nós, né? Então, fortalecemos-nos. Eu escolhi alguns trechinhos bem rápido para a gente falar. Há muita gente que se julga forte. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos, de alma erguida, para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Então tem muita gente por aí que esbraveja, que xinga, que fala as coisas, que bate no peito, não é mesmo? Dizendo que tem coragem. E aí, diante da primeira situação, né, da primeira condição de prova que é colocado, se sente com medo, se sente desamparado. Né? Então, muita gente que bate no peito dizendo que é vencedor, vencer nas condições fáceis da vida, quando tudo está tranquilo, quando tudo está o quê? Em paz, harmonioso, é muito fácil. Mas quando a gente começa a entrar em questões onde nossos sentimentos estão abalados, né? Estamos preocupados, muitas vezes com medo, então aí nós somos colocados à prova e aí essas pessoas que se mostravam fortes, corajosas, elas se mostram fracas, né? Então, somente quem sabe se sacrificar por amor, e o que é sacrificar por amor? É se doar ao irmão, né? É se doar à fraternidade. É muitas vezes passar por cima dos nossos problemas e olhar para o mundo
e ver que tem muito mais pessoas sofrendo e passando por situações até piores que a nossa. Porque, infelizmente, nós somos crianças mimadas, né? Só pedimos acreditando, tendo esperança que tudo está certo da forma que está. Porque as... Oi, voltei. Sinalzinho tá bem fraco aqui. Tenhamos força, né? Porque tenhamos... Opa, voltei de novo. Esse horário a internet aqui em casa tem ficado bem ruim, desculpem, tá? Então, tenhamos esperança, porque as leis de Deus, elas estão acima de todas as leis. Nós temos as leis universais que regem esse universo e acima delas ainda existem as leis de Deus, né? Que são leis que regem a outros mundos, nos quais a gente ainda desconhece. Então, tudo está certo, tudo está certo. É que muitas vezes, devido a questões coletivas, a imposição do medo que nós recebemos por milênios, nós nos desesperamos. Nós vivemos na ansiedade do amanhã. Nós nos preocupamos muito com esse mundo de ilusão, que é o mundo material, que é importante, muito importante. Só que ele não tem que se sobressair às questões do espírito. Lembrando que nós somos seres espirituais numa experiência material. E que a nossa essência, ela sim, está ali guardadinha, muitas vezes querendo brilhar, mas nós ainda a sufocamos por causa das nossas imperfeições morais, por causa dessas questões coletivas, né, que muitas vezes já nos foram impostas. Então, tenhamos fé, esperança, primeiramente aceitação para as condições que nos cercam, para que nós não entramos em sentimentos de revolta, de angústia, de raiva, porque isso só vai nos desequilibrar, primeiramente, né? Oi, voltei. Desculpa, gente, hoje tá difícil aqui, viu? Mas vamos que vamos, né? Com perseverança. Então, como que nós podemos nos fortalecer? Primeiro, aceitando as condições, né? Existe uma situação que para o nosso cérebro, tudo que é colocado à prova, ele se desespera, né? Então, ele deixa aquele ego inflado agir, porque o ego é a situação de proteção, né? Então, nós colocamos emoções de proteção que nos servem de preservação, né? Que impedem que nós colocamos em risco a vida do próprio corpo. E nesses momentos de estresse, né? De medo, onde que os hormônios, principalmente adrenalina, cortisol, acabam sobressaindo e comandando o nosso corpo, nos colocando numa situação de imunossupressão, abrindo, né, porta para doenças acontecer. E o nosso mental é muito importante, porque é a nossa mente que cocria o tempo todo. Nós cocriamos o tempo todo. O fluido universal, ele está aqui, ao nosso lado, nos envolvendo. Podemos manipulá-lo da forma que quisermos, e nós manipulamos o tempo todo. Só que muitas vezes nós estamos agindo de uma forma tão automática, tão inconsciente, que nós cocriamos o que não nos agrada. Então, se eu vibro no medo de uma doença, muito fácil eu manifestar essa doença. Se eu me manifesto na revolta,
isso vai refletir em cima do meu campo energético, né? Tudo é energia. O pensamento é uma energia e ele se manifesta, né? Ele se manifesta nessa realidade física e ele se manifesta na realidade espiritual. Então, tomemos cuidado com os nossos pensamentos. Tenhamos fé. Acreditemos na nossa liberdade, né, acima de tudo, porque esse mundo que nós estamos vendo aí, ele é completamente manipulável, né? Estamos sofrendo manipulações muito grandes, desde a área, principalmente a área internacional. Estamos sofrendo manipulações constantes. E isso está resultando no nosso dia a dia. E a gente nem percebe. Há muito tempo atrás, na Revolução Industrial, aconteceu tudo o que aconteceu, né? De leis trabalhistas, principalmente a lei trabalhista brasileira é a que mais defende o trabalhador. No mundo todo não é assim. E naquela época, os trabalhadores tinham condições, né? Situações inaceitáveis de 18 horas, 20 horas de trabalho, incessantemente, que acontecia muitas perdas de vida até por cansaço físico, mental, durante o trabalho. E hoje, como está sendo? Hoje nós estamos passando por algumas questões também, né? Naquela época, digamos, os gerentes, eles também perceberam isso e aderiram a essa questão de proteção, de melhorias no trabalho dos trabalhadores. E hoje, principalmente com essa pandemia, a gente está trabalhando horas a mais, a fio. Muitas vezes sem prestar atenção nas nossas questões internas, nas nossas famílias. E com isso nós ainda vamos usando o trabalho como se fossem muralhas colocadas à nossa frente, para que nós não enxergamos o que nos está incomodando nas nossas sombras, não tendo tempo para estudar. E eu não falo só de doutrina espírita, né? Eu falo estudar política, estudar a ciência, que a todo instante está mudando. Estamos vivendo numa era que tudo muda a todo tempo, né? Então tomemos cuidado. Olhemos, porque antes, na Revolução Industrial, muita gente estava ao lado do trabalhador. E hoje o trabalhador, ele nem está percebendo o que está sendo colocado em volta dele. Quantas condições, né? E muitas vezes se afundando ali naquela condição para que ele não tenha tempo para olhar nos seus problemas, para sua família. E com isso ele está deixando de exercer algumas questões, né, de responsabilidade como pai, como mãe, deixando os filhos mais ligados às redes sociais, aos aparelhos de multimídia, à televisão, que realmente não agrega quase nada, né? Então, paremos um pouco para olhar, né? Ontem o tema na Casa Espírita foi moral estranha, né? Jesus disse: eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Quando ele nos fala isso, ele quer dizer que o que ele veio nos trazer é a reforma íntima. É que olhar para dentro de nós vai nos causar inquietações. Nós ficaremos inquietos, nós não vamos aceitar muitas vezes que tenhamos aquelas imperfeições, mas que isso é depuração do espírito, né? E nós não precisamos ter paz. É aí que está. Nós queremos sempre a paz, mas nós temos que buscar a felicidade.
E a felicidade, ainda por completa, não é desse mundo. E quando nós vamos encontrar a felicidade? Quando nós trocarmos todas as nossas imperfeições por virtudes. Porque paz é consciência tranquila. E como ir contra as leis de Deus, muitas vezes, nos traz tranquilidade, né? Então, ainda como seres imperfeitos, nós temos medos, imperfeições, vícios morais, muitos deles, precisando trabalharmos dentro de nós. Mas que bom que Deus nos deu um mentor, pelo menos. Nós temos guias espirituais que muitas vezes estão nos ajudando no nosso meio de trabalho. Dentro aqui da nossa casa, quantos espíritos será que não tem agora nesse momento junto de nós, nos guiando, nos ajudando na nossa mente, no nosso entendimento, né? Que nós até desconhecemos. Tem a nossa família espiritual que está nos ajudando. Então, nós não estamos sós, para começo de conversa. E se o Espiritismo, ele trouxe, né, que nós não precisamos ter medo nem da morte, então nós temos medo do quê? Por que nós temos medo da doença, sendo que nós não precisamos ter medo da morte? Que a doença, muitas vezes, ela vem nos trazer essa inquietude para a gente olhar lá dentro. Só que nós não estamos sozinhos. Então, fiquemos fortes, corajosos. Vamos meditar, vamos buscar as respostas e não ficar perguntando por quê, e sim para quê. E principalmente, acreditar, ter esperança que se hoje nós não conseguimos entender aquele fundamento daquela questão, um dia nós teremos maturidade suficiente para isso. Porque Deus não quer o nosso mal. Deus não nos pôs aqui neste mundo para sofrer. Mas se estamos sofrendo, é porque ainda não alcançamos a maturidade adequada para deixar essas coisas irem. Ainda estamos ligados na matéria. Estamos ligados na matéria do corpo físico, estamos ligados nos bens materiais, estamos ligados nas questões desse mundo, que é tudo passageiro. Tudo passageiro. O que não deve passar? A moralidade, as leis morais. O que não deve passar é a família, como pilar forte, como sustentação da nossa sociedade. E não é de forma ignorante isso, não, é com o coração aberto, livre de preconceitos. Só que também nós não podemos banalizar as questões que nos fazem ser fortes, que nos fazem ser retos, viver na verdade, educando os nossos filhos de uma forma coerente, né? Então, para nos fortalecermos, é acreditar, é ter esperança. As aflições sempre vai nos bater a porta. Estamos no mundo de provas e expiações e agora em aceleração. Estamos vivendo por uma questão diferenciada. Talvez esse planeta nunca tenha passado por questões tão assim, de forma tão consciente, como está passando agora. Por poucos ainda vivendo de forma consciente? Sim, mas já de forma consciente. Então, como espíritas, né, como espiritualistas, e aqui eu não estou só me referindo aos kardecistas, estou falando a todos que seguem a doutrina dos espíritos, que não tem nada a ver com só Kardec, só, né? Olha a minha presunção. Mas é que vai além disso.
A doutrina dos espíritos não começou com Kardec. É isso que eu quero dizer. A doutrina dos espíritos sempre existiu. Então, a gente não tem mais que perder tempo em brigar em religião. Às vezes eu vejo cada comentário, cada situação desnecessária, agressão desnecessária entre irmãos cristãos, né? Para que essa perda de tempo? Não há mais tempo. Nós precisamos nos fortalecer. E o cristianismo, ele é forte. Ele tem pelo menos 2000 anos aí, né? Então não tenhamos medo, meus amigos. Tenhamos esperança. Acreditemos que tudo isso vai passar, porque vai. Isso são palavras do Senhor, são palavras de Maria. Então tenhamos fé. Não fiquemos na ansiedade de querer saber o amanhã, mas vamos cocriar a fé. Se nós podemos, então, com orações, com boas vibrações, neste momento as vibrações estão sendo muito importantes. Muito importantes. Eu faço um curso da FESP e no curso de educação mediúnica deles, o que os espíritos mandaram é que as vibrações que todas as casas, que todas as religiões estão fazendo, que todos nós unidos estamos fazendo, está sendo de uma ajuda muito grande para o mundo espiritual. Então continuemos. Mas para a gente vibrar amor, vibrar esperança, nós precisamos sentir isso no nosso íntimo. Nós não podemos nos deixar abater. Então tenhamos fé. Fortalecemos. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Ele nos deu toda a força que nós precisávamos para estar aqui, para passar o que nós estamos passando. Então vamos agradecer este momento, porque a fila para a reencarnação está muito grande. Muitos espíritos estão querendo aproveitar esse momento, porque eles vão ser mandados fora, daqui para fora desse planeta. E nós que estamos aqui, né, com a faca e o queijo na mão, estamos aqui já desenvolvidos, apostos. Vamos aproveitar esse momento, não vamos nos deixar abater por essas questões materiais, por essas questões que o mundo quer nos impor um cabresto. Não vamos aceitar isso. Nós somos livres, porque somos espíritos de Deus, filhos de Deus. Então é isso. Bom, então neste momento, vamos para as nossas vibrações, já que está sendo tão importante para o mundo espiritual. Vamos todos nós, aqui, antes de dormirmos, quando colocarmos a cabeça no nosso travesseiro, quando acordarmos, vamos começar a vibrar por este mundo. E não vibrar só por nós, pela nossa família. Vamos vibrar para todos. Se nós temos algum problema, todos estão com problemas. Então vamos vibrar para todos os necessitados, porque quando nós doamos, nós recebemos. E com certeza nós estamos recebendo aqui agora. E não é pouco, com certeza é muita coisa. Então, juntos, vamos unindo novamente, acalmando nosso espírito, nosso corpo, elevando nosso pensamento a vibrações de gratidão. Essa frequência que nos harmoniza, que nos equilibra.
e agradecendo este momento tão especial de crescimento, de maturidade espiritual que estamos recebendo. Vamos vibrar pelo nosso país, por todos os nossos governantes, por todo o povo brasileiro, para que eles possam ter discernimento, viver na fraternidade, no amor, que é o que todos nós queremos. Que isso possa ser realidade aqui e agora. Que possamos vibrar pelo nosso planeta. Que os líderes mundiais possam ter a influência dos bons espíritos. Que eles possam falar a verdade e honrar os seus juramentos de Estado, que visam o bem do povo. Vamos vibrar para todos os que sofrem, para todos os necessitados, os doentes, tantos os encarnados e desencarnados, a todos que necessitam dessa luz divina. Vamos vibrar a nós mesmos, ao nosso lar, à nossa família, e junto com os trabalhadores de Maria, vamos honrar também essa mãe querida que nos acolhe, que nos dá força. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, meus amigos, obrigada por essas vibrações, né? Como o Chico disse, quando ele perguntou para Emmanuel que eram aquelas luzinhas que estavam saindo dos lares, e Emmanuel explicou para ele que eram vibrações, orações, e que é como se lá na espiritualidade existisse um jarro, um vaso, aonde essas vibrações iriam parar e a espiritualidade distribuía conforme a necessidade. Então percebam quanto que é importante as nossas vibrações. Estamos precisando muito, né? Há uma área muito densa sobre o nosso planeta por causa do esvaziamento dos umbrais. Então vamos seguir com fé, com coragem, com convicção. Não vamos deixar a fé vacilante. Acreditemos com esperança que dias melhores virão, porque nós somos imortais, somos espíritos. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até amanhã. Tchau, tchau, beijo para todos.